Boa noite a todos. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Veranópolis. Senhora secretária, efetue a verificação de quórum. Todos presentes, excelentíssimo senhor presidente. Com a bênção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária número 34, de 30 de novembro de 2020. E está em discussão a ata número 33 de 2020. Ata número 33 de 2020, aprovada por unanimidade. Pequeno expediente. Senhora secretária, a pauta da sessão. Ofício número 1219. Assunto: comunicação de liberação de recursos. Senhor presidente, atendendo ao disposto ao artigo 1º da Lei 9.452, notificamos Vossa Excelência para conhecimento e providências cabíveis a liberação de recursos financeiros em 24 de 11 de 2020, no valor de R$ 94.412,10, destinado a esse município, referente à parcela do contrato de financiamento assinado em 26 de setembro de 2019, no âmbito do programa Finisa, modalidade Finisa Despesas de Capital. Atenciosamente, Felipe Schmidt, supervisor da filial Caxias do Sul, e Valéria Gazola, coordenadora da filial Caxias do Sul. Ofício número 391 de 2020. Senhor presidente, referente ao ofício número 073 de 2020, pelo qual solicita listas atualizadas da relação dos conselhos municipais, entidades que recebem recursos e de todos os cargos em comissão, vimos por meio desse encaminhar em anexo a documentação solicitada. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Rubem Luiz Maria Pastore, vice-prefeito em exercício. Ofício número 392. Senhor presidente, referente ao ofício número 74 de 2020, de 24 de 11 de 2020, encaminhado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça ao secretário de Governo, pela qual solicita informações a respeito do projeto de lei número 572, vimos por meio desse encaminhar em anexo a documentação solicitada. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Rubem Luiz Maria Pastore, vice-prefeito em exercício. Ofício número 393. Senhor presidente, através do presente, encaminhamos a Vossa Excelência para a devida tramitação em regime de urgência, nessa Casa Legislativa, o projeto de lei número 573 de 2020. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Rubem Luiz Maria Pastore, vice-prefeito em exercício. Matéria como fala. Senhora secretária, proceda a leitura da correspondência recebida. Então, já foi lida a correspondência, essa de agora, e a matéria com entrada na casa, proposições número 89, 90, 91 e 92 e 93 de 2020, projetos de lei legislativo número 40 e 42 e projeto de lei executivo número 573. Ok. Espaço para comunicação de líderes. Senhora secretária, alguma liderança inscrita junto à mesa diretora? Não, excelentíssimo senhor presidente. Eu quero só fazer o registro aqui da presença do nosso suplente de vereador e vereador eleito para o próximo mandato, nosso amigo Chumbinho. Tá? Seja bem-vindo. Boa noite, Chumbinho. Receba a matéria do Executivo em regime de urgência e as demais em regime normal e encaminha as seguintes comissões. Proposição número 89, 2020, Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Meio Ambiente. Proposições número 90, 91, 92 e 93, 2020, Comissão de Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei Legislativo número 40, 2020, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Homenagens e Títulos. Projeto de Lei Legislativo número 42, 2020, Comissão de Homenagens e Títulos.
Projeto de Lei Executivo número 573. Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Eu quero consultar se todos aceitam a votação fora do prazo do projeto de lei executivo número 573. Sim, senhor Pode presidente. ser? Ok. Então eu solicito o parecer oral aos relatores das comissões. Comissão de Constituição e Justiça, o vereador João Guilherme Mazzetto. Boa noite, senhor presidente, demais colegas. O vereador eleito Chumbinho, boa noite, e a todos que vão nos acompanhar também, minha saudação. A Comissão de Constituição e Justiça emite parecer pela aprovação do projeto número 573. É o parecer. Solicito também pela Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, o senhor vereador Josimar Antônio Mano. Boa noite, senhor presidente, boa noite, caros colegas, boa noite ao vereador eleito Chumbinho, parabéns pela persistência. Igualmente, ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças também dá o parecer positivo, favorável ao projeto 573. Okay. Grande expediente. Senhora secretária, proceda à leitura da matéria em pauta. Indicação número 84, de 9 de novembro de 2020. Autor, vereador Luiz Carlos Comioto. Ementa, solicita ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de instalar um redutor de velocidade nos moldes previstos pela legislação de trânsito na rua Zelindo Frison, acesso ao Distrito Industrial Hildo Paris. Justificativa. Justifico a presente indicação por tratar-se de uma reivindicação dos usuários em razão da grande velocidade desenvolvida pelos veículos que trafegam pela BR-470, quando ingressam na rua Zelindo Frison, no Distrito Industrial, estão em alta velocidade, oferecendo risco de acidentes. Após análise da referida indicação, a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 84. Não havendo manifestações, está em votação. Indicação número 84, 2020, aprovada por unanimidade. Indicação número 85, de 10 de novembro de 2020. Autor, vereador Luiz Carlos Comioto. Ementa. Solicita ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de realizar obras de canalização de esgoto na rua Isidoro Guilherme Dallagnol, próximo ao Bar do Paco, no bairro Sagrado Coração de Jesus. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo propor ao Poder Executivo para que realize obras de canalização de esgoto, pois atualmente, no trecho mencionado, o esgoto corre a céu aberto, acarretando proliferação de insetos. Trata-se de atender às solicitações de moradores das proximidades que convivem com o mau cheiro, além do contato direto com os insetos transmissores de doenças. Após análise da referida indicação, a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 85. Com a palavra o vereador João Guilherme Mazzetto. Senhor presidente e demais colegas, gostaria de solicitar o endosso do referido pedido, tendo em vista a importância do mesmo, e eu já fiz pedido verbal também na Secretaria de Obras com relação a isso. Sei que tramita um projeto lá para reconstrução, mas não está saindo do papel, então acho que essa proposição é muito importante e gostaria de pedir um endosso para o senhor, se o senhor me concede. Desde Endosso já agradeço. aceito, vereador. Com a palavra o vereador Rodrigo Angonese Costa. Boa noite, presidente, aos demais colegas. Boa noite ao nosso vereador eleito para a próxima legislatura, Chumbinho. Seja bem-vindo. Quero pedir endosso pela tua proposição. Também era sabedor, também tinha feito um pedido aí e cabe a nós reforçar, unir forças para que saia do papel. Muito obrigado. Endosso concedido, vereador. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 85. Indicação número 85, 2020, aprovada por unanimidade. Indicação número 86, de 17 de novembro de 2020.
Autor: vereador Luiz Carlos Comioto. Ementa: solicito ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de instalação de sinalização de frente ao supermercado BES, Rua Benjamin Constante, com placas indicativas para que os caminhões que trafegam pelo local façam o retorno em frente à delegacia de polícia. Justificativa. Justifico a presente indicação, uma vez que os caminhões que trafegam pelo local para a descarga de mercadorias no mercado se deparam com uma via estreita e realizam manobras de retorno em frente às residências, muitas vezes danificando cercas, muros e portões. Faz-se necessário a colocação de placas indicativas para que não ocorra mais transtornos aos moradores. Após análise da referida indicação, a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 86. Não havendo manifestações, está em votação. Indicação número 86/2020, aprovada por unanimidade. Indicação número 87, de 17 de novembro de 2020. Autor: vereador Luiz Carlos Comioto. Ementa: solicito para que o Executivo Municipal, através de seu órgão competente, juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, estude a possibilidade de instalar ondulação transversal nos moldes previstos no CONTRAN, na Rua Capitão Pelegrino Gusso, próximo ao número 862, bairro Santo Antônio. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender a inúmeras solicitações de moradores próximos e demais transuentes desta via, que reclamam da alta velocidade dos veículos que trafegam, pois no trecho mencionado existe um leve declive, favorecendo o aumento da velocidade dos veículos. O tráfego é intenso de veículos e pedestres, representando altos riscos de acidentes. Após análise da referida indicação, a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 87. Não havendo manifestações, está em votação. Indicação número 87/2020, aprovada por unanimidade. Anteprojeto de lei número 88, de 19 de novembro de 2020. Autor: vereador Jucimar Antônio Merlo. Ementa: dispõe sobre a concessão de isenção de IPTU aos portadores de doenças graves, incapacitantes e aos doentes em estágio terminal e dá outras providências. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo a isenção do IPTU, que já existe no município em algumas situações. Também se entender aos portadores das seguintes moléstias: síndrome da imunodeficiência adquiridas, AIDS, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, raseníase, paralisia irreversível, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget, contaminação por radiação, fibrose cística, síndromes de trombofilia, acidente vascular cerebral com comprometimento motor ou neurológico, doença de Alzheimer, portadores de esclerose lateral amiotrófica e esclerodermia e outras em estágio terminal. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o anteprojeto de lei legislativo número 88/2020. Com a palavra o vereador João Guilherme Mazeiro. Senhor presidente, demais colegas, gostaria de pedir ao autor da proposição desse anteprojeto, se me permite o endosso, dada a importância e relevância do tema, né? A União já legisla sobre essa matéria e dá algumas isenções aos portadores desse tipo de doença, e por que não o município também não o fazer, né? A gente sabe aí que as pessoas que enfrentam essas doenças graves, doenças crônicas, enfrentam muitos gastos com tratamento e com
com deslocamento para consultas, etc. Então, acho que seria um benefício muito importante, até porque no anteprojeto se resguarda a questão de que a pessoa só vai ter isenção no imóvel onde reside, né? Então, se a pessoa tem 10 imóveis registrados, ela só vai ter isenção naquele onde ela mora, os demais ela vai pagar IPTU. Então, não tem uma lesão ao erário público desta maneira. Então, acho muito importante e, além disso, vai trazer benefícios às pessoas que já sofrem tanto com esse tipo de doença. Muito obrigado. O endosso foi concedido. Com a palavra, o vereador Jucimar Antônio Melo. Caros colegas, senhor presidente, nobre colega Mazeto, esse justamente foi o objetivo, né, de apresentar esse anteprojeto. Gostaria muito de ter a liberdade como vereador em legislar nesse tipo de matéria, mas nós não temos, né, a capacidade concorrente de poder estar legislando nessa seara. Mas foi justamente neste caminho, né, essas pessoas, essas famílias, elas já têm que aguentar o fardo pesado da doença, né, já tem que aguentar. Muitas dessas famílias são assalariadas e a gente sabe que o poder de compra está se diluindo, né, está cada vez ficando mais pequeno, né. Então é uma forma do município dar uma ajuda concreta nesse momento. O projeto de lei, ele prevê questões de pessoas que têm outros imóveis, mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas que a gente realmente gostaria que fossem atingidas nesta lei, que eu espero que sensibilize o Executivo para que isso aconteça, são pessoas das camadas com menor renda, né, menor poder aquisitivo. Então, toda vez que a gente faz qualquer tipo de indução ao Executivo, a gente sempre fica naquela mesma situação, né, de esperar que seja acolhida ou se torne apenas mais uma proposta, né. Obrigado. Com a palavra, o vereador Rodrigo Angonese Costa. Jussi, eu quero pedir um endosso e te parabenizar pela brilhante iniciativa. Com certeza ela vem beneficiar essas famílias que realmente, como o João bem falou, tem vários gastos, né, por consultas, fisioterapia, enfim, várias atividades. Com certeza é um benefício e um incentivo para seguir em frente. O endosso foi concedido e eu peço aos colegas que vão continuar na próxima legislatura que, na sua forma, façam pressão para que esse tipo de benefício realmente seja colocado à disposição da população. Não havendo mais manifestações, está em votação. Anteprojeto de Lei Legislativo número 88/2020, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo número 38, de 9 de novembro de 2020. Autor: vereador Luiz Carlos Comioto. Ementa: obriga a transmissão ao vivo e via internet das licitações do Poder Executivo e Poder Legislativo. Parecer pela aprovação. Justificativa: o presente projeto de lei visa dar mais transparência aos procedimentos licitatórios, mediante transmissão ao vivo e pela internet das sessões públicas de licitações da Câmara de Vereadores e da Prefeitura de Veranópolis. Após análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 38. Com a palavra, o vereador Jucimar Antônio Melo. Senhor presidente, Vossa Excelência solicitou a palavra? Porque eu estou disposto a esperar a minha vez, se o senhor quiser falar por primeiro. Não é a tua palavra. Não. Então, o que eu gostaria de solicitar é o endosso, e eu vou dizer para vocês assim, que esse tipo de medida faria uma diferença muito grande para os atos administrativos, principalmente a questão das licitações. Nossa, se desse essa transparência às licitações, nós teríamos
uma nova panorâmica no ato, no fazer, né? Então, eu te parabenizo, Iti, foi uma ótima ideia. Eu acho que ela tem alguns entraves, mas a iniciativa foi ótima. E no dia que um executivo tiver a coragem de fazer, de implementar essa ideia, nós vamos, com certeza, né, dar como é que se diz, dar um retorno concreto à comunidade, e eu tenho certeza que isso também vai otimizar algumas situações, né? Eu não vou dizer exatamente o que, porque não vou levantar falso, né? Mas eu acredito que uma medida assim, ela vai melhorar em muito a administração pública e até na questão de recursos. Obrigado. O endosso concedido, tá, vereador? Não havendo mais manifestações, está em discussão, em votação o projeto de lei legislativo número 38. Projeto de lei legislativo número 38/2020, aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 39, de 16 de novembro de 2020. Autor, vereador Luiz Carlos Comioto. Ementa, homologa os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020 em decorrência de situação de calamidade pública. Parecer pela aprovação. Justificativa. Ficam homologados os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020 no valor global de R$ 1.591, por meio de Decreto Executivo número 6.727, de 30 de outubro de 2020. Após análise do referido projeto de lei, as comissões de Constituição e Justiça e Finanças, Orçamentos e Contas apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 39. Não havendo manifestações, está em votação. Projeto de lei legislativo número 39/2020, aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 41, de 19 de novembro de 2020. Autor, vereador Luiz Carlos Comioto. Ementa, homologa os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020 em decorrência de situação de calamidade pública. Parecer pela aprovação. Justificativa. Ficam homologados os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020, no valor global de R$ 30.000, por meio do Decreto Executivo número 6.741, de 16 de novembro de 2020. Após análise do referido projeto de lei, as comissões de Constituição e Justiça e Finanças, Orçamentos e Contas apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 41/2020. Não havendo manifestações, está em votação. Projeto de lei legislativo número 41/2020, aprovado por unanimidade. Veto ao projeto de lei legislativo número 34, de 19 de outubro de 2020. Autor, Poder Executivo. Ementa, cria o programa de prevenção, controle e orientação à hepatite C no município e dá outras providências. Parecer pela deliberação em plenário. Justificativa. O presente veto ao projeto de lei legislativo se dá com o amparo no artigo 49 da Lei Orgânica Municipal, nos termos do artigo 60, inciso 2, letra D, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, conforme motivos e justificativas constantes no parecer jurídico número 337 de 2020. Após análise do referido veto ao projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela deliberação em plenário do mesmo. É o parecer. Está em discussão o veto ao projeto de lei legislativo número 34/2020.
Eu quero aqui só salientar que o não seria para derrubar o veto e o sim é para concordar com o veto. Com a palavra, o vereador João Guilherme Mazeta. Senhor presidente, demais colegas, só para quem está nos acompanhando aí saber o que está acontecendo, novamente aqui nos deparamos com um veto de um projeto elaborado pelo Legislativo. O prefeito vetou sobre a fundamentação de vício de iniciativa. Temos diversas decisões do STF, inclusive a nossa assessoria jurídica elaborou um parecer afirmando que o vereador tem sim legitimidade para fazer esse tipo de projeto de lei e que, apesar da nossa lei orgânica estar em discrepância com a nossa Constituição, o que prevalece sempre é a lei maior que a Constituição Federal. Então, o vereador tem iniciativa e o veto, portanto, deve ser derrubado. Não havendo mais manifestações, está em votação. Nesse caso, o assessor jurídico pediu para que eu votasse também. Então, ficou o veto ao projeto de lei legislativo número 34, 7 votos contrários, com 2 a favor. Projeto de lei executivo número 471, de 4 de novembro de 2019. Autor, Poder Executivo. Ementa. Dispõe sobre o Plano Diretor do Desenvolvimento Urbano, Ambiental e Rural Integrado do município de Veranópolis, estabelecendo as diretrizes gerais da Política Municipal de Desenvolvimento Territorial e da outras providências. Parecer pela aprovação. Justificativa. Em atendimento às disposições do artigo 182 da Constituição Federal, capítulo 3º da Lei nº 10.257, Estatuto da Cidade, e do título 5º, capítulo 3º da Lei Orgânica Municipal, estamos encaminhando o projeto de lei de Plano Diretor do Desenvolvimento Urbano, Ambiental e Rural Integrado do município de Veranópolis. O Plano Diretor abrange a totalidade do território do município e é o instrumento básico da política do desenvolvimento urbano e integra o processo de planejamento municipal, devendo a Lei de Parcelamento do Solo, Códigos Municipais e lei correlatas. Após a análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação da mesma. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 471/2019. Não havendo manifestações, está em votação. Projeto de lei executivo número 471 de 2019 é aprovado por unanimidade. Mensagem modificativa ao projeto de lei executivo número 471, de 4 de novembro de 2019. Autor, Poder Executivo. Ementa. Dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Ambiental e Rural Integrado do município de Veranópolis, estabelecendo as diretrizes gerais da Política Municipal de Desenvolvimento Territorial e da outras providências. Parecer pela aprovação. Justificativa. A presente mensagem modificativa ao projeto de lei tem por finalidade a alteração nas faixas de domínio público das rodovias, conforme expedição da Lei nº 13.913 de 2019, de 25 de novembro de 2019, com o acréscimo do seguinte parágrafo único. Artigo 71, parágrafo único. Ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não edificável será de no mínimo 5 metros de cada lado. Após análise da referida mensagem modificativa ao projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação da mesma. É o parecer. Está em discussão a mensagem modificativa ao projeto de lei 471/2019. Não havendo manifestações, está em votação. Mensagem modificativa ao projeto de lei 471, aprovada por unanimidade.
Pessoal, agora eu quero consultar vocês se nós podemos estar votando as emendas modificativas ao projeto de lei 471, emendas de número 01 a número 25, que são as emendas que nós trabalhamos elas, né? Sim. Então está todo mundo aí, nós podemos votar em bloco? Sim, Pode, sim. pode, com Ok. certeza. Com certeza. Está em discussão as emendas modificativas de número 01 ao número 25, ao projeto de lei 471 de 2019. Não havendo manifestações, está em votação. Emendas de número 01 ao 25, aprovadas por unanimidade. Projeto de Lei Executivo número 571, de 12 de novembro de 2020. Autor, Poder Executivo. Ementa, estima a receita e fixa as despesas do município de Veranópolis para o exercício financeiro de 2021. Justificativa. O orçamento para 2021 do Poder Executivo, Legislativo e RPPS consolidado prevê o equilíbrio orçamentário pela previsão da receita e fixação da despesa no valor de R$ 116.322.140. Parecer pela aprovação. Após análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finanças, Orçamentos e Contas e Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei executivo número 571. Não havendo manifestações, está em votação. Projeto de lei executivo número 571, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 573, de 27 de novembro de 2020. Autoriza aditivo ao convênio 004 de 2020. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a aditivar o convênio 004 de 2020, de 24 de março de 2020, previsto na Lei Municipal número 7.495, de 24 de março de 2020, em 25% no que tange aos itens. Primeiro, incentivo municipal para a realização de tomografias no pronto-socorro em caráter de urgência e emergência. Município de Cotiporã, acrescentando mais 30 tomografias, R$ 330 cada, totalizando R$ 9.000. 2. Incentivo municipal de qualificação ao SUS para aquisição de material especial. Município de Cotiporã, no valor de R$ 3.000. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Veranópolis, em 27 de novembro de 2020. Rubem Luiz Maria Pastore, vice-prefeito em exercício. Está em discussão o projeto de lei executivo número 573. Não havendo manifestações, está em votação. Projeto de lei executivo número 573, 2020, aprovado por unanimidade. Espaço para as explicações pessoais. Estão abertas as inscrições para as explicações pessoais. Enquanto isso, quem tiver algum recado, pode se manifestar aí. Pessoal, a título de colaboração, a gente sabe que eu sou muito defensora da Liga de Combate ao Câncer. E agora, no dia 5, eles vão fazer uma coleta de produtos não perecíveis para as pessoas que dependem da Liga. Então, se vocês quiserem colaborar com isso, quiserem deixar aqui na próxima reunião, estarei recolhendo para depois entregar na Liga. Tá? Muito obrigada. Hoje eu estava na Pompeia,
os fabriqueiros reclamando que todos os meses eles têm que pagar luz e água, e o caixa das capelas estão terminando. E não vai ter festa agora. Inclusive, domingo retrasado tinha festa na Zona Piccoli ali. Eles fizeram um almoço, missa, para arrecadar um dinheiro assim para poder sobreviver as comunidades, para ter dinheiro para pagar luz e água, porque sempre tem despesa. Acho que, não sei se tem contador também, mas o pessoal no interior estão reclamando se há uma possibilidade a prefeitura repassar ao menos um dinheiro para pagar luz e água pelas capelas, porque não vai ter festa, não vai ter janta, não vai ter baile, não vai ter nada. Então eles estão reclamando. Eu várias comunidades passei esses dias e estão reclamando isso ali. Eu estou trabalhando lá na Pompeia essa semana, inclusive hoje também fiquei lá. Eles me pediram ver se há um recurso com a prefeitura para nós pagar luz e água, menos. Tá bom. Nada mais? Alguém vai querer se inscrever para a tribuna? Não. Pessoal, eu quero aqui só fazer um registro hoje da aprovação do nosso projeto e do projeto 471, que é do plano diretor, e mais suas emendas, que é um passo importante para o nosso município, né? Todos nós trabalhamos em prol de aprovarmos esse projeto com o mínimo de entraves para a população que queira trabalhar, e em todos os meios, né? Todo mundo é sabedor de quanto que a gente se envolveu nesse projeto, e as emendas foram necessárias. Esperamos que o Executivo acate todas elas, né? A gente já conversou bem com eles, está tudo costurado para que sim. E em seguida nós temos que emendar o parcelamento do solo para nós concluirmos essa tarefa tão importante para o desenvolvimento do nosso município, tá? Então eu fico aqui, quero fazer o registro, eu fico muito satisfeito, eu fico até emocionado de ter participado desse projeto do plano diretor, que é onde que vai nos dar diretrizes para os próximos governos, os traços que o nosso município vai tomando, todos os caminhos em todas as áreas, seja no âmbito da saúde, do meio ambiente, da infraestrutura, no desenvolvimento geral da indústria, da agroindústria. Então, um projeto muito importante, tá? Então, hoje todos nós podemos ir para casa bem felizes, que nós fizemos nossa parte como vereadores, e esse projeto vai ajudar o desenvolvimento do nosso município. Gostaria de te parabenizar, Iti, pela condução, né, desse projeto tão importante, e parabenizar o colega Mazeto, que também teve uma participação bastante expressiva, colega Aristeu, né, enfim, os colegas que tiveram uma participação mais direta. E enaltecer a participação das entidades, das empresas. Eu acredito muito nas ideias que são construídas dessa forma. Então, parabéns pela condução e parabéns para a cidade que ganha com esse plano, né, que vai com certeza ser melhor do que aquele que nós estamos agora em vigor. Ok. Então, nada mais vai falar, Mazeto? Só queria deixar registrado aqui nossa alegria em votar, né? Demorou um pouquinho, mas a gente olhou minuciosamente cada artigo do plano, e essa costura que a gente fez de emendas aí só vem para beneficiar a população. E fica também nossa responsabilidade nos próximos anos aí cobrar a regulamentação, para que não fique só o plano diretor vazio lá, mas que tenham leis que complementem e que regulamentem alguns pontos muito importantes e que vão facilitar a cidade e a gestão, tudo, né? Então, acho que também fica esse nosso compromisso, e por uns 4 anos nós trabalhar essa regulamentação junto com o Executivo. Obrigado, presidente. Obrigado. Então, nada mais a tratar, está encerrada a sessão de hoje, e agradeço a presença de todos.